Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de experiências, do momento, de tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. Eu recebi uma mensagem agora, a gente estava relaxando, assistindo alguns vídeos, lendo, e essa mensagem chegou de uma maneira muito simples, mas eu quero transmitir essa mensagem para vocês, ou seja, retransmitir. Eu acredito que conhecimento compartilhado é muito importante. A mensagem diz mais ou menos o seguinte: eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso construir o meu futuro e aquilo que eu desejo verdadeiramente ser. Eu conheço várias pessoas que, por falta de buscarem esse conhecimento, de transformarem as suas vidas, de mudarem as suas existências, o que é que ocorre? Elas ficam a vida inteira delas focadas naquilo que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado você não pode mudar, você não tem o poder de ir lá no teu passado, remexer no fundo do baú e transformar os acontecimentos. Talvez tudo aquilo que você viveu no seu passado é porque você precisava viver aquilo. Nós, como seres humanos, nós codificamos muitas informações do passado, a gente sempre guarda aquela coisa ruim que aconteceu, que nos fizeram, as pessoas que nos machucaram, elas estão sempre presentes nos nossos pensamentos, e nós deveríamos fazer exatamente o seguinte: aquela criança que na infância sofreu bullying, aquela criança que na infância era chamada de sequinho da moda, aquela criança que na infância foi muito humilhada pelos professores, pelos seus próprios colegas, essa criança hoje venceu, essa criança hoje provou que é superior às críticas, essa criança hoje se transformou em um empresário bem-sucedido, essa criança hoje se transformou em alguém que tem sucesso e que consegue cumprir um propósito na vida. Mas aí essa pessoa ainda fica codificada e presa e amarrada lá no passado, vivendo uma vidinha medíocre, como se o universo não tivesse conspirado a favor dela. E aí a gente conhece várias pessoas que, apesar de ter um bom padrão de vida, uma condição financeira favorável, essas pessoas continuam vivendo uma vida de dor, de sofrimento e de amargura. Por quê? Elas não foram capazes de ressignificar o seu passado. Caramba, os erros que eu cometi no passado, eles fizeram parte da minha vida, eles fizeram parte da minha existência. Quantas coisas eu fiz que hoje eu não faria mais, mas talvez se eu não tivesse feito lá no passado, eu não saberia distinguir entre erro e acerto agora, para que eu tivesse uma vida com mais acertos e uma vida com maior plenitude. Às vezes a gente vive inconscientemente fazendo coisas que foram introduzidas na nossa mente pelos nossos pais, pelos professores, pelo próprio meio que nós vivíamos, e as pessoas diziam coisas para a gente acreditava nessas coisas como se essas coisas fossem verdades absolutas. Chega um momento na nossa vida que você começa a adquirir crescimento, desenvolvimento pessoal, e você começa a compreender que a vida é como você vê. Então eu tenho que fazer com que a minha visão do mundo seja uma visão mais completa possível. E eu tenho que aprender o seguinte, principalmente, em primeiro lugar, a me perdoar. Quando eu me perdoo, quando eu me aceito, quando eu falo, olha, eu errei, mas esses erros, eles me fizeram mudar, eles me fizeram evoluir. Você passa a viver uma fase de crescimento, porque não adianta nada, caramba, você lutou, você ralou, você superou todas as dificuldades, todos os traumas existenciais da vida, e aí você permite com que esses demônios emocionais, eles continuem morando aí no seu subconsciente e vindo à tona todas as vezes que alguém precisa lhe derrubar, alguém usa essa ferramenta. E às vezes, na maioria das situações, quem usa essa ferramenta contra você mesmo é o seu ego, é você, porque você não aprendeu a reprogramar a tua mente. Eu falo muito sobre reprogramação mental, porque a gente tem que deixar para trás pessoas, circunstâncias, lugares, porque tem pessoas que já fizeram parte da minha vida, que foram muito importantes no meu processo de evolução. Hoje eu jamais sentaria ao lado dessas pessoas, eu jamais visitaria essas pessoas, eu jamais convidaria essas pessoas para estarem na minha casa, jamais perderia tempo para trocar uma ideia, para debater com essas pessoas, porque essas pessoas não representam mais nada na minha vida. Elas representaram no meu processo de crescimento. E é exatamente isso que a gente deve fazer. Chega um momento na sua vida que você vive para satisfazer aos outros. Depois você compreende que o processo da vida é você com você. Aí você passa a ter a obrigação de compreender você. Eu não tenho nada a ver com o que o mundo pensa de mim. Quem manda na minha vida sou eu. Eu hoje não faço nada que eu não quero. Tudo que eu faço hoje é porque eu escolhi, eu decidi viver e eu escolhi ser e fazer. Mas caramba, as pessoas vivem pautadas no que elas deixaram de fazer, elas vivem sempre se punindo, elas vivem sempre colocando lá, olha, você errou naquele lugar. Caramba, quem não erra? Quem nunca errou que atira a primeira pedra. Agora a questão é, você errou e você persiste nesse erro,
você tem que evoluir. Eu falo sempre que o ser humano ele pode crescer 1% a cada dia. A partir do momento que eu erro e que eu corrija o meu erro, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou moldando um novo ser. Então eu nunca penso nos erros que eu fiz lá no passado, eu tento fazer o seguinte, acertar mais agora no presente. Mas os erros, eles me trouxeram até aqui, porque os erros que eu cometi, muitos deles eu fui corrigindo ao longo do tempo, outros até por ignorância, por pensar que eu estava certo e por acreditar que eu poderia ferir algumas pessoas para ser aceito em algum grupo social, para que alguém não me retaliasse. Eu não falava aquilo que eu sentia. Hoje, muito pelo contrário, tem coisas que eu tenho que corrigir, tem coisas que eu tenho que dar até um exemplo para que a sociedade possa se corrigir, porque eu acredito que a partir do momento que eu me transforme, o mundo ao meu redor ele vai mudar, porque eu não tenho que viver a vida que todo mundo vive, porque a maioria é infeliz. 87% das pessoas não sabem o que querem da vida. Isso são dados de uma pesquisa da Universidade de Harvard, uma das universidades mais renomadas do mundo. Vários pesquisadores, vários cientistas estudam hoje na questão da neurociência o que é que produz felicidade, o que é que não produz. O que produz felicidade é você aceitar os seus erros e corrigir. A felicidade está em viver a jornada do herói. E a jornada do herói tem as decepções, tem as quedas, tem as dores. Eu só não posso acreditar que eu vou passar uma existência sem sofrer, sem ser criticado, porque as pessoas que não despertaram como eu ainda despertei, elas irão sim me criticar, elas irão me julgar, mas não cabe a mim permitir que o veneno das pessoas penetre na minha mente, no meu subconsciente, na minha vida. Porque a partir do momento que eu assumi o controle sobre minha vida, o único responsável pela minha felicidade, pela minha existência sou eu. Então é um conselho que eu dou para você. Você não pode voltar ao passado para mexer no baú e mudar nada, mas você pode sim construir uma vida plena, você pode construir uma nova pessoa, uma nova versão sua e uma versão muito melhor, corrigindo todos os erros do passado e fazendo com que a sua vida ganhe um significado maior. Porque o significado maior da vida é você ter um propósito na vida, ajudar alguém, se ajudar, se reconstruir. Isso passa a ser uma missão que te dá força para você levantar todo dia e lutar, apesar das dificuldades. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre. Uau!